Boa noite! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Para quem não me conhece, meu nome é Isamara, tenho 51 anos, 52 já. Deu tilt mental! 52, 52. E tem esclerose múltipla, diagnosticada em 2007. Depois de uma certa idade, a gente não conta mais quantos anos a gente tem. Boa noite, André. André, eu acertei, né? Eu tenho 52. Ai, meu Deus, eu não lembro. Hoje vamos fazer uma live um pouquinho diferente. Antes, eu queria saber de vocês aí, como que tá o som, se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem. E aí, conta para mim, vocês estão ouvindo, porque já aconteceu casos de eu fazer live e ninguém está ouvindo nada. Então é bom saber. Som tá ok. Obrigada, André. Hoje vamos falar um pouco, não diretamente de esclerose múltipla, mas da parte da cognição da esclerose múltipla. Eu gosto muito de escrever, já não consigo mais escrever por extenso, porque a minha parte motora é meio prejudicada, mas ainda consigo digitar. Então, eu escrevi um livro que chama O Pobre Nazareno, para falar um pouco da fé que a gente precisa ter. E hoje eu vou ler para vocês 2 capítulos, o resumo dos 2 primeiros, do segundo e do terceiro, né, capítulos desse livro, e pedir para vocês adquirirem esse livro, que é muito legal. Estou aqui com uma cópia física dele. É um livro curto, muito gostosinho de ler. Adquiram. Está aí nos primeiros comentários o endereço do site onde vocês podem adquirir esse livro, O Pobre Nazareno. Eu vou ler para vocês agora um resumo do segundo capítulo. Vamos lá. Segundo capítulo do Pobre Nazareno é O Nascimento e a Promessa. Em meio a uma noite silenciosa de São Bento das Pedras, que é onde vive Nazareno, nasce Nazareno, fruto de uma promessa divina. Sua mãe, Maria, parte logo após o nascimento, ou seja, baixa as botas. Então, logo após o parto, a Maria parte, deixando para o pai, que é o José, a missão de criar a criança, que é um menino, que é um nazareno, o nazareno carrega dentro, perdão, vamos de novo, de criar um menino que carrega algo maior do que palavras possam explicar. Nazareno cresce em silêncio, mas com olhos que enxergam além. José, movido pela fé, acredita que o menino foi escolhido para algo grandioso, mesmo quando a vila onde eles moram se mergulha em miséria e desesperança. Eu não ia ler, mas eu vou ler aqui para vocês na íntegra o segundo capítulo do livro. Segundo capítulo, depois do primeiro capítulo, se vocês quiserem ver, está lá no YouTube. Então, capítulo 2.
Capítulo 2: O nascimento e a promessa. A noite caiu sobre São Bento das Pedras, com o silêncio pesado. No casebre de barro, Maria gemia em dor. José, aflito, segurava sua mão com força. Aguenta! Aguenta, Maria! O menino tá vindo, disse ele com voz embargada. Ela sorriu, mesmo fraca. Ele é promessa, José. Deus me disse, antes que te formasse no ventre, te conheci. Está em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Esse menino vai trazer luz. Minutos depois, o choro do bebê cortou o silêncio da vila. Era Nazareno, mas Maria não resistiu. Partiu com um sorriso nos lábios, como quem cumpriu sua missão. José com José com o menino nos braços, olhou para o céu. Senhor, por que levaste ela? E agora? O que faço? O vento soprou leve, como resposta. José sabia. Aquele menino não era comum e nem mesmo, sem entender, decidiu criá-lo com fé. Os anos passaram. Nazareno crescia em silêncio, observando tudo. Não falava muito, mas seus olhos diziam mais do que palavras. José o ensinava com firmeza e carinho. Filho, nunca se esqueça, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo, capítulo 23, versículo 1. Certa tarde, enquanto caminhavam pela estrada, José apontou para o céu. Tá vendo aquele sol, Nazareno? Um dia ele vai se curvar diante de ti. Não sei como, mas eu creio. Nazareno olhou sem entender, mas algo dentro dele ardia. Na vila, alguns zombavam. Esse menino é estranho demais. Vive calado, carregando aquele saco. Parece maluco. José defendia. Vocês vão ver. Mas a fé de José seria posta à prova. A vila mergulhava em miséria e os homens maus se aproximavam. O destino de Nazareno, virando a página. O destino de Nazareno. Opa, só um minutinho. Virei páginas de novo. O destino de Nazareno estava traçado e a promessa começava a se cumprir. Não com glória, mas com dor. Esse é o capítulo 2. Tem muito mais de onde veio isso. Adquiram o Pobre Nazareno. Tá aí onde adquirir no primeiro comentário do YouTube. Vocês podem adquirir o livro lá. Vamos agora para o resumo do capítulo 3. Capítulo 3: O Homem da Estrada. Nazareno encontra um misterioso homem de túnica branca, vindo de lugar nenhum, que fala em parábolas, planta semente de fé em terra seca. As palavras desse homem ecoavam como profecias, e Nazareno, tocado por esse encontro, começava a entender que sua missão está apenas começando. Um sonho com campos verdes e uma semente entregue por este homem revela que há propósito no peso que carrega. Então vocês viram, Nazareno encontrou com um homem de túnica branca e esse homem deu para ele uma semente, para ele plantar a semente na terra seca. Então esses dois capítulos são apenas o início da jornada que mistura fé, dor e renascimento. Mas o que acontece quando essa semente é plantada? Será? Como a vila vai reagir? E o que Nazareno pode entregar para que a promessa se cumpra? O que o Nazareno vai poder fazer para a promessa se cumprir? Ele ganhou uma semente, está uma seca desgraçada lá na vila onde ele mora. O que ele vai fazer? Como que ele vai plantar essa semente? Como que essa semente vai dar frutos, vai florir? Como que ela vai virar uma planta?
Se não tem água, comprem um livro. Adquiram um livro para vocês descobrirem o que acontece. Lembrando que esse livro do Pobre Nazareno é uma história de fé. Então, a gente tem que ter fé, mesmo parecendo tudo muito ilógico. Como que sem água vai ter uma planta, por exemplo? Leiam um livro e descubram o que acontece. Será que a água aparece? Será que só a fé dele vai fazer brotar? Não sei. Adquiram um livro e me contem depois o que acharam. É assim. Esse livro é se você já sentiu que uma dor era tão grande, tão forte, que ela poderia até criar raiz, ou que sua fé poderia florescer mesmo em campo deserto. E aí, o que você pensa a respeito? Adquire os seus exemplar do livro O Pobre Nazareno e descubra como uma semente pode transformar não só a vila, mas também o coração das pessoas que lá moram. Interessante. E é isso aí. Hoje damos uma pausa para falar de esclerose múltipla aqui no Instagram. Minto. Para fazer live no Instagram, gente, eu preciso de mais inscritos. Então se inscrevam lá. Por favor, se inscrevam lá, mas antes adquiram o seu livro, adquiram o seu Pobre Nazareno. Vou colocar aqui para vocês, ó. Adquira lá. Podem adquirir lá, porque esse menino nasceu de uma promessa. Cresceu em silêncio, carrega semente. Podem transformar o deserto em jardim. Adquira lá o seu exemplar na Wiclap, tá o endereço, com promoção! Os 5 primeiros que adquirirem esse livro só vai valer para quem comprar pela Wiclap, tá? 5 primeiros vão ganhar um presente. Tem que comprar lá na Wiclap, é baratinho. Podem ficar tranquilos. Vocês ajudam aqui também o canal. Se inscrevam lá no meu Instagram, Isamara_Pimentel, e sigam também o EM Esclerosando lá no Instagram, porque vocês se inscrevendo, seguindo o EM Esclerosando lá no Instagram, vocês vão estar colaborando para a gente poder ter 1.000 inscritos, que agora para fazer lives pelo Instagram, eles pedem que a gente tenha no mínimo 1.000 inscritos, e eu não tenho. A gente do EM Esclerosando não tem. Então se inscrevam, sigam lá no Instagram o EM Esclerosando para a gente poder fazer lives por lá. Eu agradeço, vou agradecer muito se vocês compartilharem também, pedirem pro pai, pro amigo, pro filho, pro namorado, pro tio, seguir a gente. A gente precisa conseguir 1.000 pessoas seguindo a gente. Ajuda, dá essa força, conto com vocês. Eu confio em vocês, então sigam lá, por favor. Eu confio muito em vocês. Não me decepcionem. Vamos lá. E depois vai lá na Wiclap e adquira o seu livro também, do Pobre Nazareno, para ajudar aqui o canal, para a gente poder continuar fazendo as lives, tá bom? Muito obrigada. Agradeço demais todo mundo. Hoje tá difícil. E não esqueçam de beber água. Deixa eu beber minha aguinha agora. Bebam água. Eu não posso beber muito, porque eu tenho bexiga neurogênica. O que é a bexiga neurogênica? A bexiga neurogênica é assim: você tomou água, o rim filtrou, mandou para a bexiga, caiu a urina na bexiga, a gente não consegue segurar o cérebro. Manda comando para abrir o esfíncter. Aí o que acontece? Xixi na calça. Por mais força que você faça, bexiga neurogênica, infelizmente é assim. Não, mas estamos chegando perto da cura da esclerose. Porque o interessante não é a gente só ter a
cura, é a gente conseguir reverter o quadro. Tipo, não tem uma esclerose, mas continuo com a bexiga neurogênica. Então, o interessante é conseguir não ter mais esclerose e ter um outro remédio que devolva a capinha de mielina para os neurônios, os axônios, que é a perninha, né? Corpinho do neurônio. Porque imagina, neurônio é como se fosse, vamos bem leigamente, neurônio é isso aqui, tem vários bracinhos e o núcleo, e tem o corpinho, que seria o nosso braço. A bainha de mielina envolve esse corpinho. O que acontece na esclerose? Esse corpinho é atacado, como se fosse uma coisa estranha, não fosse do seu corpo. Na esclerose, ele entende que aquilo, por isso que é uma doença autoimune, não é seu. Então ele vai atacar para destruir, que nem se fosse um vírus, uma bactéria, alguma coisa assim. Só que é seu, né? Então o ideal é conseguir reverter isso, além de só ter a cura, da sua defesa parar de atacar, mas ter também alguma outra coisa para colocar de novo a bainha de mielina, para você conseguir ter de novo a comunicação entre um neurônio e outro. E é isso aí, gente. Aproveitem o Halloween, que em inglês Hello é graças, vamos dizer assim, e Win é noite. Então é dia de agradecer, noite de agradecer, Halloween, que é um dia antes do dia de ação de graça nos Estados Unidos, que eles acreditam que nessa noite abre-se um portal e todos os mortos podem vir para a Terra, pegar um corpo para usar. Por isso que as crianças, os adolescentes e os adultos hoje em dia se fantasiam de zumbi. Hoje em dia até mudou, virou meio que um carnaval. É qualquer fantasia. Mas antes era só fantasia de morto, para quando vier o espírito, olhar quem está aqui, pensar que é morto também, e não pegar o corpo dele, entenderam? Essa é como era visto o Halloween, por isso é uma... Como que fala? É o que... Esqueci o nome. É o que fazem pro Halloween, é tipo uma mandinga, esqueci o nome, para você não ter problema com os espíritos, que dizem que no dia 31 esse portal se abre e eles vêm pegar corpos. Mais ou menos isso. Eu não soube explicar muito bem, mas é mais ou menos isso. Obrigada, gente. Sigam a gente lá no Instagram, me esclerosando, e o meu Isamara Pimentel. Precisamos de 1.000 inscritos. Conto com vocês. Obrigada, gente. Até logo. Até sexta-feira que vem. É hora de dar tchau.